Este livro tem a chancela da Oficina do Livro e a autoria de Joana Leitão de Barros, que foi durante vários anos uma jornalista no ativo e fez a sua estreia na ficção com este livro, que nos conta a história social e literária de uma mulher importante chamada Genoveva Lima Meyer Ulrich, que viveu em Lisboa, na zona das Amoreiras, e esteve ligada à elite social e política da capital do país. Um livro que se lê com entusiasmo e que nos faz pensar no mundo do cinema que a autora tão bem conhece. Pois chamo a vossa atenção para este pequeno livro da Marcador, O Século XX em 30 Segundos, um livro fundamental que nos expõe 50 ideias e acontecimentos importantes, cada um explicado em apenas um minuto, e que nos ajuda a conhecer melhor o século XX do ponto de vista da abordagem científica, com a coordenação de Jonathan Reynolds, um livro sobre o século XX e os grandes acontecimentos científicos, políticos, sociais e económicos que o marcaram. Um livro que vale a pena ter para conhecer melhor o século XX e os seus segredos e fatores de fascínio e de atração. Com a chancela de Editorial Presença, temos um livro para o qual chamo a vossa atenção, que o autor é Michael J. Sandel. Este livro chama-se A Tirania do Mérito, o que aconteceu ao bem comum. Foi considerado por várias publicações importantes como o The Times Literary Supplement, um dos livros mais importantes do ano. O autor considera que as democracias liberais estão em risco, porque o princípio do mérito, um dos seus pilares básicos, é o responsável por esta situação. Reconhecer o mérito, aplaudir o mérito e fazer do mérito uma hierarquia de reconhecimento e aplauso social e político é complicado, mas é o caminho que temos seguido, e A Tirania do Mérito é um livro que nos leva a refletir melhor sobre aquilo que nos cerca e envolve e chama por nós e pede a nossa participação e a nossa intervenção crítica. Um livro que vale a pena ter e ler para percebermos melhor a realidade que nos envolve. Com a chancela da Cavalo de Ferro temos um livro de António Di Benedetto, Os Suicidas. Jorge Luís Borges diz que Di Benedetto escreveu páginas essenciais que me comoveram e continuam a comover. Neste livro, um jornalista que é uma figura egocêntrica, melancólica e pouco apreciada pelos demais, pelos seus parceiros sociais, intelectuais, etc., é um assíduo frequentador de cinemas e de encontros de boxe e é incumbido de escrever uma série de crónicas sobre os suicídios que têm ocorrido na cidade, com Marcela, fotógrafa, embrenha-se no seu trabalho de investigação, que tem tanto policial como de ensaio antológico. É um livro que se lê com gosto e com gozo e que nos faz pensar na apreciação crítica muito positiva e apelativa de Jorge Luís Borges, que raramente se enganava quando sugeria uma leitura e apoiava e sublinhava a sua importância e interesse. O último destaque vai para um livro da Editorial Presença, um livro de Sarah Beth Watkins, chamado Catarina de Bragança, um livro sobre a princesa de Portugal, que foi rainha de Inglaterra e que teve de disputar o marido a uma amante importante que fazia parte da aristocracia inglesa. É um livro que nos conta a história de uma mulher que era filha do rei que restaurou a monarquia em Portugal em 1640 e sempre apoiada pela mãe, pela espanhola Dona Luísa de Gusmão. É o percurso que ela faz numa corte que lhe era estranha tanto pela língua como pela filiação religiosa no protestantismo. Ela era católica e manteve-se fiel ao catolicismo até a sua morte. No final ainda regressou a Portugal e morreu em Portugal, muito ligado à nossa história, à nossa tradição e à nossa memória. Um livro muito interessante e apelativo sobre uma mulher que marcou a história portuguesa do final do século XVII e que continua a estar presente por ter sido uma rainha que marcou a história inglesa.